Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eric e no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês esse tapete que é o maior sucesso aqui no canal, estarei regravando ele. É o nosso tapete Sofia, excelente caimento, você pode estar trabalhando com ele com barbante número 6, número 8. Durante o vídeo eu passo todas as informações, materiais, agulhas e como você pode estar aumentando ou diminuindo o seu trabalho. No meu ponto, ele ficou com 300 gramas, isso depende da espessura do seu material, e ficou com 48 centímetros de largura por 74 centímetros de comprimento. As clientes amam, é um modelinho muito rápido de fazer, econômico e sim, fica em um excelente tamanho. Agora, no mês de junho de 2025, você pode estar vendendo ele a partir de R$ 35,00, dependendo a sua região onde você mora e quanto você paga do seu material. Na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, eu deixo todas as informações. Deixo o link do meu Instagram para você estar acompanhando todos os meus trabalhos. No final da tela desse vídeo, eu deixarei também a playlist de videoaulas e todas as outras informações. Confeccionei essa peça com a cor mostarda e cru, direto da fábrica de barbantes FFA. Eu vou deixar o número aí na telinha passando para vocês. Lá na fábrica tem várias cores disponíveis. Essa tá um pouquinho desbotada por conta da iluminação, mas eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês. Entre em contato com a Fran, faça o seu orçamento sem compromisso, que eu tenho certeza que vocês vão amar os materiais. Convido você, se gosta de dicas de vendas, modelinhos rápidos, fáceis, econômicos, mas também sim modelos maiores e elaborados, a estar se inscrevendo no canal, ative o sininho no modo todas e deixe o like. Agora vamos para a videoaula de hoje. Para iniciar o nosso trabalho, eu estarei trabalhando com o barbante número 6 e a agulha de 3,75 milímetros. O meu ponto é de médio para pequeno, então se o seu ponto for maior, você pode sim estar trabalhando com a agulha 3,5. Se o seu ponto for bem apertadinho, agulha 3,75 ou 4. Mas caso você não encontre essa numeração, não tem importância. Essa agulha aqui é da Clover, você encontra ela também na Tulip, porém, se você está começando agora no crochê, a pontinha dela aqui equivale à agulha número 3,5 em outras marcas. Você pode sim estar confeccionando com o fio número 8. Durante a videoaula eu vou passar alguns lugares que você pode diminuir a sua peça, porque sim, esse é um tapete que ele é econômico, porém ele não fica tão pequeno, é um tapete sim grande. Então aqui eu vou iniciar com a laçadinha inicial, busco aqui a minha primeira laçadinha para fazer a correntinha e vou fazer aqui um cordão com 46 correntinhas. Cuidem para essas correntinhas não ficarem nem muito apertadas e nem muito largas. Depois nós vamos voltar trabalhando em cima delas. Então, vou fazer aqui as minhas 46 correntinhas para um desenho. Lembrando que na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, vocês encontram a videoaula do tapete com 2 desenhos, com 3, com 4, tá bom? Ou então, a quantidade de pontos. A videoaula é a mesma, a única diferença são as correntinhas iniciais. Fiz aqui o meu cordão com 46 correntinhas e agora nós vamos laçar o nosso fio e contar a partir dessa correntinha da agulha 7. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7ª correntinha, vou pegar aqui nessa parte, na alcinha de cima, e vou fazer um ponto alto. Aqui depois, nós vamos trabalhar aqui dentro. Vou laçar o meu fio, vim aqui no ponto seguinte, ponto alto. Então, agora, nós vamos fazer pontos altos até lá no final. Então, vou trabalhar o meu fazendo dessa mesma forma e volto aqui no final com vocês. Chegando aqui no final, vim fazer o último pontinho junto com vocês. Então,
cuidado aqui para não esquecer essa primeira correntinha, para nós trabalharmos dentro dela. Aqui, eu fiquei com um total de 40 pontos altos, ignorando essa argolinha aqui. Então, daqui até no final, eu tenho um total de 40 pontos altos. Essa é uma videoaula de um tapete bem simples, porém, por conta do desenho do meio, eu precisarei gravar praticamente todas as carreiras. Então, eu vou fazer um pouco mais rápido, mas explicando certinho. Qualquer dúvida, pausa o vídeo e volta que tá bem explicado. Aqui em cima tem uma engrenagem, se você estiver assistindo pelo celular ou na TV, que são as configurações do vídeo. Clica aí que você pode estar aumentando ou diminuindo a velocidade do seu vídeo e também melhorando a qualidade da imagem, a resolução. Então, fiquei aqui com um total de 40 correntinhas. Agora, eu vou fazer 40 pontos altos. Agora, eu vou fazer mais 6 correntinhas. Então, tenho aqui 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas, vou vir aqui no pezinho desse ponto alto e vou fechar com ponto baixíssimo. Cuidem aqui para não ficar tão largo, então, fechem com ponto baixíssimo aí bem apertadinho, para ficar mais ou menos do mesmo tamanho do outro lado. A partir daqui, eu já vou subir 5 correntinhas. Eu vou subir 3, altura de um ponto alto, e mais 2, que será para darmos o espaço. Laço meu fio, vou jogar esse fiozinho para trás, para arrematar depois. Vou vir aqui, nós estamos em cima desse primeiro. Vou pular o segundo e o terceiro ponto. Então, pulo 1, 2, no quarto pontinho aqui, vou fazer um ponto alto. Então, ficou assim. 2 pontos altos aqui, será o tamanho do nosso espaço. Vou laçar o fio, fazer mais 3 pontos altos, totalizando 4. Então, ponto alto em cima de ponto alto. Fiquei aqui com 4 pontos altos. 2 correntinhas de espaço, laço meu fio, pulo 1, 2 no próximo ponto alto. Repito a sequência de 4 pontos altos. Duas correntinhas de espaço, pulo 1, 2, no próximo, repito. Vou fazer dessa forma até o final da carreira, 4 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Cheguei no final da minha carreira e aqui nós iniciamos com um grupinho vazio e vamos encerrar com um grupinho vazio também. Se caso não bateu a sua contagem, vê na carreira de baixo se você não esqueceu algum pontinho. Tem um total de 6 grupinhos de 4 pontos altos. Cheguei então na minha curva, faço 2 correntinhas para entrar na curva, venho aqui dentro dessa argola e vou fazer um ponto alto, ficando assim. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. Eu vou ter aqui dentro um total de 6 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Vai puxando para ajeitar os pontos aí dentro. E confiram, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da mesma forma que nós fizemos 2 correntinhas para entrar, vamos fazer 2 para sair daqui de dentro. Então, 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui no primeiro ponto da parte reta, faço um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio, pulo 1, 2, no próximo ponto alto. No próximo ponto alto, já vou mostrar como está ficando o meu, para vocês entenderem melhor. Então, fiz aqui um grupinho de 4 pontos altos. Então, aqui está dessa forma. Aqui na curva, nós ficamos com 6 pontos altos separados por 2 correntinhas. E na primeira carreira, nós tínhamos aqui um grupinho aberto antes da curva. Da mesma forma, nessa carreira,
temos um grupinho aberto depois da curva. Aqui eu vou trabalhar da mesma forma que eu orientei esse lado. Então, eu vou fazer de um lado do tapete com vocês e do outro é só irmos repetindo. Então, aqui vocês vão fazer grupinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. E quando chegar aqui na curva, vai repetir o mesmo processo que eu fiz desse lado. 6 pontos altos separados por 2 correntinhas e me encontro aqui com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira como do outro lado e aqui eu vou fazer 2 correntinhas também para sair da curva. Façam essas correntinhas um pouco mais apertadinhas para o espaço não ficar mais largo do que desse lado aqui. Tem que ficar o mais aproximado possível. Venho aqui nas correntinhas que nós iniciamos, primeira, segunda na terceira e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora eu vou trocar de cor. Eu acho que é um charme, um detalhe a mais, mas caso você continue com a mesma cor, é só subir a partir daqui 3 correntinhas e continuar como na videoaula. Então, eu vou cortar o meu fio, porque eu vou trocar de cor. Dou uma laçadinha e já corto esse fio. Puxo bem aqui, dá uma ajeitadinha aí. E vou entrar como tom mostarda. Aqui vocês podem iniciar da forma que preferirem. Eu vou amarrar aqui no mesmo lugar onde nós cortamos o fio. Eu vou dar um nó bem simples mesmo, mas quem gosta aí de começar com a laçadinha na agulha, fique à vontade. Então, vou dar um nozinho aqui. E essa carreira é a primeira dica para quem está trabalhando com o fio número 8 ou tem o ponto um pouco maior. A partir daqui mesmo onde eu estou, eu vou introduzir a agulha, buscar aqui o meu fio e vou subir 3 correntinhas. Eu vou trabalhar um pedacinho aqui em cima desse mostarda para ficar mais fácil o arremate. E o cru depois vai ficar aqui para baixo. Então, subi 3 correntinhas à altura de um ponto alto, mais 2 correntinhas de espaço. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui. A gente vai pular esse espaço vazio, vou vir aqui em cima desse ponto alto, vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui, pulo esses 2 pontos altos, vou vir no último ponto alto. Essa carreira, ela será apenas de bloquinhos abertos. Então, ela será toda de 2 correntinhas e um ponto alto. Então, fiz 2 correntinhas, venho aqui nesse ponto alto, faço ponto alto. Cuidem para essa correntinha não ficar tão apertada. Então, faz ela com a mão um pouco mais soltinha para não repuxar. Vou dar uma adiantadinha aqui e já vou mostrar para vocês. Então, será uma carreira de bloquinhos abertos. Ficando assim. Então, se caso você faça essas correntinhas apertadinhas, elas vão acabar repuxando o trabalho. Então, vou chegar até aqui e volto para fazer a curva junto. Cheguei no final da minha carreira e tenho um total de 13 bloquinhos abertos. É muito importante ter essa contagem certa para depois o desenho ficar centralizado. Então, total aqui de 13 grupinhos abertos. Vou fazer 2 correntinhas para entrar na curva. E aqui nós temos os 6 pontos altos. Vou vir no primeiro, vou fazer aqui em cima dele 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas de espaço, venho no próximo pontinho, 2 pontos altos em cima dele. Vou fazer dessa forma com 6 pontos altos. 2 pontos altos separados por 2 correntinhas.
Estou aqui fazendo meu último grupinho. E confiram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tenho aqui a minha primeira curva. Faço 2 correntinhas para sairmos dela, laço meu fio e aqui eu tenho o primeiro ponto da parte reta. Aqui em cima eu vou fazer ponto alto. 2 correntinhas de espaço, laço meu fio, venho aqui no próximo, pulo o bloquinho aberto e ponto alto. Então, nós vamos fazer exatamente como do outro lado. Vamos fazer aqui os grupinhos abertos. Quando chegar aqui nessa parte da curva, nós vamos fazer exatamente como desse lado e eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira e caso dê a impressão que a sua peça esteja um pouco tortinha, não tem importância, depois ela se ajeita. Aqui vai ser a primeira dica para quem não quer uma peça tão grande, porém, que a gente vai descartar a próxima carreira. Porém, caso você nunca tenha feito essa peça aqui, eu indico você fazer ela inteirinha para você ter uma noção do tamanho do seu ponto. Vai ficar uma peça muito linda e aí sim, nas próximas vezes que você confeccionar, você ajusta ela para o tamanho que você desejar. Vou vir aqui, fiz 2 correntinhas não tão largas, venho aqui e conto 1, 2 na terceira correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo, ficando assim. Subo aqui 3 correntinhas, altura de um ponto alto e mais 2 de espaço. Laço meu fio, venho aqui em cima desse ponto alto, então nós não vamos trabalhar nos bloquinhos. Eu venho em cima do próximo ponto alto e faço um ponto alto. Essa carreira será igual à anterior. Então, continuem aí fazendo ponto alto separados por 2 correntinhas. Fiquei aqui com a mesma quantidade de bloquinhos de baixo, 13 espacinhos. Agora, cheguei na curva. Vou fazer sempre, ao entrar e sair da curva, 2 correntinhas. Venho aqui no meu primeiro grupinho de 2 pontos altos. No primeiro, vou fazer um ponto alto. E no segundo, 2 pontos altos juntos. Fiquei aqui com um total de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui. No próximo grupinho, no primeiro, um ponto alto. No segundo, 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas de espaço, no primeiro, ponto alto. No segundo, 2 pontos altos juntos. Ficando assim. Então, façam assim, dessa mesma forma, nos 6 pontos altos. Então, façam assim, dessa mesma forma, nos 6 grupinhos. Finalizei a minha curva, fazendo 6 aumentos nos grupos, vou fazer 2 correntinhas e inicio novamente a parte reta. No primeiro ponto, ponto alto, 2 correntinhas, no próximo, ponto alto. Então, será da mesma forma que do outro lado. Na próxima carreira, nós já vamos dar início aos desenhos. Então, sigam fazendo essa parte reta e a curva da mesma forma que desse lado. Cheguei aqui no final e sempre quando vocês estiverem fazendo qualquer tipo de trabalho, coloquem uma superfície reta e dá uma ajeitadinha, confiram os lados se tá tudo certo, para não ter aquela surpresa no meio da peça ou no final dela que está errado. Agora, nós vamos fazer a primeira carreira do desenho. Vou subir aqui 5 correntinhas, sempre vai ser assim nesse modelo. 5 correntinhas, altura 3, que é de um ponto alto, e 2 de espaço. Laço meu fio, venho aqui, em cima desse primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto em cima do ponto alto. Aqui, nós vamos ter 6 grupinhos abertos. Então, já tenho aqui 1, 2, 3. 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto.
2 correntinhas, ponto alto. Então, confiram aí, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, é o centro. Aqui, nós vamos dar início ao nosso desenho. Vou fazer aqui dentro 2 pontos altos. E em cima desse ponto alto, outro ponto alto. Então, nós temos um grupinho de 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vir aqui em cima do próximo ponto alto, 2 correntinhas. Aqui nós vamos repetir a sequência de 6 espaços abertos. Então, vou acelerar o meu e já mostro aqui. Pronto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 abertos, um fechado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 abertos. Aqui, nós também vamos ter um espacinho, só que esse a gente não conta, porque é o primeiro espaço da curva. Da mesma forma que aqui do outro lado, no final, nós vamos ter um grupinho aberto e dos outros lados também. Então, sempre desconsiderar os primeiros grupinhos aqui e o último da curva. Então, agora, vamos entrar na nossa curva. Faço 2 correntinhas, venho aqui nesse grupinho, onde nós temos 3 pontos altos. Vou fazer um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, e no terceiro, 2 pontos altos juntos. Vamos totalizar 4 pontos altos nessa carreira. 2 correntinhas de intervalo, venho no próximo grupinho, no primeiro, ponto alto, no segundo, ponto alto, no terceiro e último, 2 pontos altos juntos. Vou fazer dessa mesma forma nos 6 grupos. Finalizando aqui a minha curva com os 6 grupos, vou fazer 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui nesse primeiro ponto da parte reta e faço um ponto alto. Aqui, como eu orientei, esse espacinho é o mesmo desse, então ele equivale à parte reta. A partir daqui, eu vou fazer 6 espaços abertos e fazer um espacinho fechado como desse lado. Na dúvida, vocês vão conferir assim, ó. Daqui ao ponto fechado, nós vamos vir reto e ele será aqui. Então, vou seguir fazendo a parte reta, essa parte da curva e volto na próxima carreira. Terminei a curva e finalizei a carreira com 2 correntinhas e ponto baixíssimo. Vou subir aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o meu fio no próximo ponto, ponto alto. Então, será dessa forma até na parte do bico, sempre encerrando com 2 correntinhas, ponto baixíssimo, subo 5 e começo o quadradinho, pra gente adiantar também a nossa gravação. Vou fazer aqui agora 5 grupinhos abertos. Então, 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, para vocês se localizarem melhor, nós vamos trabalhar uma antes e uma depois do nosso grupinho. Então, aqui tenho 5 abertos, estou um grupinho antes desse grupinho fechado. Então, aqui dentro, nós vamos fazer 2 pontos altos. Em cima desse grupinho, temos 4 pontos altos. Vou trabalhar em cima dos 4. Agora, temos um grupinho vazio. Aqui dentro, 2 pontos altos. E no próximo ponto alto, ponto alto.
Nós vamos ficar aqui com 10 pontos altos. Confiram de vocês. Tenho aqui 10 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas, laçar o meu fio no próximo grupinho, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, repetindo os 5 grupinhos abertos. Dessa forma aqui. Agora, na parte da curva, nós vamos ficar, eu acho que até a 7ª carreira, fazendo apenas dessa forma, aumentando. Quando nós começarmos a diminuir esse desenho que nós começamos agora a aumentar ele, eu volto explicando a curva, porque a curva também vai ser diminuindo. Então, por enquanto é isso. Eu vou explicar mais a parte do desenho e quando chegar aqui na curva, nós temos 4 pontos altos. Nessa carreira, nós vamos ficar com 5. Então, trabalhem ponto alto em cima de ponto alto e no último façam 2 pontos altos da mesma forma. Então, sigam aí, façam a curva fazendo os aumentos. Quando chegar aqui do outro lado, 5 espacinhos abertos, trabalhem aí os 10 pontos altos e prossigam. Vocês viram que eu acabei errando aqui, né? Errei a carreira de baixo aqui, gravando a videoaula com vocês. Então, vou consertar essa carreira e já volto com os 2 lados prontos aqui, com 10 pontos altos. Finalizei aqui a minha carreira e já consertei o erro. Fechei aqui com ponto baixíssimo, subi as 5 correntinhas e agora nós vamos trabalhar bloquinhos abertos até um antes desse grupo aqui. Então, sempre a gente vai trabalhar um antes e um depois, pelo menos até a parte dos aumentos. Então, sigo fazendo aqui os grupinhos abertos, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto. Nessa carreira, nós vamos ter 4 grupinhos abertos. Vou vir aqui um antes desses 10 e vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. Em cima do primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, nós vamos precisar de 7 pontos altos no total. Então, confiram de vocês. Na verdade, aqui nós vamos trabalhar o grupinho aberto e um grupinho fechado. Notem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer 2 correntinhas de espaço, laçar o meu fio, pular 1, 2, e no próximo, vou repetir a sequência de ponto alto em cima de ponto alto. Tenho aqui 4 pontos altos e acabou o meu grupinho. Então, vou fazer os outros 3 aqui. 2 dentro desse grupinho aberto. E um em cima desse ponto alto. Totalizando 7 e ficando dessa forma. 2 correntinhas, pulo esse espaço, ponto alto em cima de ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Ficando dessa forma aqui. Agora, eu vou seguir fazendo os grupinhos abertos. Quando chegar aqui, nós vamos seguir com os aumentos. No último ponto, vou fazer 2 pontos altos juntos. Então, não tem segredo, vou finalizar a minha carreira e volto com vocês na próxima. Finalizei a minha carreira e já dei início à próxima. Então, aqui eu fechei com as 2 correntinhas e ponto baixíssimo, subi novamente como as carreiras anteriores e já fiz 3 bloquinhos. Então, pausa o vídeo e façam aí 3 grupinhos abertos. Agora, o próximo grupinho, nós estamos aqui um antes do nosso desenho. Então, faço aqui 3 grupinhos abertos e vou trabalhar aqui dentro desse aberto antes do grupinho de pontos altos. Vou fazer aqui dentro 2 pontos altos. Um ponto alto aqui em cima do primeiro ponto alto do grupo. Mais um ponto alto.
Vou totalizar 7 pontos altos. Então, aqui tem um total de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E notem que aqui vai sobrar 3 pontos altos sem fazer. Vou fazer um total de 4 correntinhas. Façam aí 4 correntinhas, venho aqui dentro desse espacinho e vou fazer um ponto alto. Ficando assim. Notem que ele fica retinho, não fica sobrando ponto e nem repuxando. Então, faço aqui novamente 4 correntinhas. Laço meu fio, venho aqui e pulo 1, 2, 3, no quarto, faço um ponto alto. Ficando assim. Então, deixo os 3 sem trabalhar, da mesma forma que desse lado nós deixamos os 3. E agora, eu vou fazer uma sequência de 7 pontos altos. Então, tenho aqui o meu primeiro, segundo, terceiro e o quarto em cima do grupinho de baixo. E aqui dentro desse espaço, 2 pontos altos. Em cima desse ponto alto, ponto alto. Totalizei aqui, então, 7 pontos altos, já dá para ver melhor aqui o nosso desenho. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. E vou repetir o grupinho aberto, ponto alto, 2 correntinhas, no próximo ponto alto, 2 correntinhas, no próximo ponto alto, já chegamos na curva. 2 correntinhas, o primeiro ponto alto aqui do nosso grupo. Aqui, a curva, nós ainda estamos continuando com os aumentos. Então, na carreira de baixo, tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Nessa, vamos ficar com 7. Então, sigam trabalhando ponto alto sobre ponto alto e em cima do último, 2 pontos altos. E a parte reta da mesma forma que desse lado. Vou finalizar a minha carreira e me encontro aqui com vocês. E assim está o nosso trabalho. Finalizei a minha carreira, fechei aqui com um ponto baixíssimo e já fiz 2 quadradinhos. Agora, essa é a última carreira que nós vamos aumentar o desenho da nossa peça e também a parte oval. Então, é a última que terá aumentos. A partir dessa carreira, na próxima, nós iremos começar a diminuir esse desenho e também a diminuir a parte oval. Aqui, um bloquinho antes desses 7 pontos altos, nós vamos trabalhar dentro dele. Então, aqui dentro eu faço 2 pontos altos. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. Vamos ficar com 7. E mais um ponto alto aqui. Então, nós vamos trabalhar novamente 7 pontos altos. Ficando assim, 4 no grupinho aberto e aqui nesses 4 primeiros nós vamos trabalhar. Sobraram aqui 3 pontos altos. Então, a partir daqui, nós vamos fazer 5 correntinhas. Fiz aqui as minhas 5 correntinhas, agora eu vou vir aqui onde nós temos esse espaço com um ponto alto sozinho. Aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo. Antes dele, em cima desse ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. E depois, aqui do outro lado, do outro espaço, depois desse ponto alto, eu vou fazer aqui dentro um ponto baixo. Então, eu fiz 5 correntinhas, um ponto baixo nesse espaço, um ponto baixo em cima desse ponto alto e um depois dele. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas novamente. Fiz aqui as minhas 5 correntinhas, laço meu fio e conto. Aqui nesses 7 pontos altos, conto 1, 2, 3, no quarto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, tenho aqui 4 pontos de base. Vou fazer um ponto alto para cada um deles. E aqui nesse espaço,
2 pontos altos aqui dentro. E em cima desse ponto, um ponto alto. Olha como já tá tomando formato. Então, eu fiz 7 pontos altos, 5 correntinhas, 3 pontos baixos, 5 correntinhas e 7 pontos altos. Aqui eu vou fazer os 2 grupinhos abertos como desse lado e depois adentrar na parte oval. Aqui continuem com os aumentos. Vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ficar com 8 pontos altos nessa carreira. Vou dar continuidade e volto aqui com vocês. Voltei aqui com a carreira finalizada e agora vamos começar a mudar o nosso desenho e fazer as pétalas na parte oval. Fechei então com ponto baixíssimo e já fiz 2 grupinhos abertos. Agora, nós vamos começar a diminuir esse desenho. Então, eu faço 2 grupinhos abertos, 2 correntinhas, venho aqui onde nós temos esses 7 pontos altos, vou pular o primeiro, o segundo e aqui no próximo um ponto alto, ou seja, vamos ficar com 3 grupinhos abertos. Vou fazer uma sequência de 7 pontos altos. Então, aqui eu tenho 4. Já fiz o primeiro. Venho no próximo ponto, ponto alto. No próximo, ponto alto. E no último, ponto alto. Tenho aqui um total de 4 pontos altos. Aqui, dentro dessa argolinha, eu vou fazer os 3 pontos altos restantes. Então, faço 1, 2, 3. Tenho aqui o total de 7 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas, laço meu fio, venho aqui, onde nós fizemos esses 3 pontos baixos, no do meio, e faço aqui em cima dele um ponto alto. Ficando assim. 3 correntinhas, laço meu fio, venho aqui, nesse espaço, nessa argolinha, e vou fazer aqui dentro, como desse lado, 3 pontos altos. Feito aqui os meus 3 pontos altos, venho no próximo ponto alto, vou fazer ponto alto, no próximo ponto alto, e nos outros 2, mais 2 pontos altos, totalizando 7 pontos altos. Aqui sobraram o grupinho fechado. Então, vou fazer 2 correntinhas, laço meu fio, pulo esses 2 pontos altos e venho aqui em cima desse e faço ponto alto. Ficando assim. Ajeite o seu trabalho, verifica se tá tudo certo. E aqui eu já vou seguir para começarmos a curva juntos. Faço 2 correntinhas, repito esse grupinho. 2 correntinhas, próximo grupinho aberto também. E já chegamos na curva. 2 correntinhas, venho aqui. Primeiro ponto alto em cima do primeiro ponto alto de baixo. Então, aqui embaixo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa carreira, nós vamos ficar com 7. Então, trabalhem pontos altos em cima de pontos altos, deixando apenas o último sem trabalhar. Fiz aqui um total de 7 pontos altos, deixei o último sem trabalhar. 2 correntinhas de espaço, laço meu fio, venho aqui, dentro desse intervalo, faço um ponto alto. Nesse modelo de tapete, tem diferença na curva. Então, 3 serão feitos de uma forma e os outros 3 de outra, para dar o formato da pétala. Então, não corram do vídeo, quem é apressadinha, espera para fazer certinho. 2 correntinhas de espaço, laço meu fio, venho no primeiro, faço um ponto alto, no próximo ponto alto, e vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto e deixando o último sem trabalhar.
ficando assim. Duas correntinhas, venho aqui nesse espaço, ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui no meu terceiro desenho, no primeiro, faço um ponto alto e trabalho ponto alto em cima de ponto alto, deixando o último sem trabalhar. Vou dar uma aceleradinha. Se você estiver na dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho, que tá bem explicado. Então, chegamos aqui no meio da nossa curva. Então, nos três primeiros, nós trabalhamos a partir do primeiro ponto e deixando o último sem trabalhar. Nesses outros três, nós vamos deixar o primeiro sem trabalhar, trabalhar a partir do segundo, mas fazer até o último pontinho. Dessa forma aqui. Faço duas correntinhas de intervalo, venho aqui nesse espaço, ponto alto. Duas correntinhas de intervalo, pulo o primeiro, porque sim, estamos desse lado. Eu repito bem, gente, porque tem muitos iniciantes que estão fazendo aqui um trabalho comigo pela primeira vez, então eu gosto de explicar certinho para não restar nenhuma dúvida. Então, notem que eu deixei o primeiro sem trabalhar, e aqui nós vamos trabalhar até o último. Pronto. Duas correntinhas, laço meu fio, venho aqui no espaço, faço um ponto alto, duas correntinhas, pulo o primeiro, trabalho a partir do segundo. Eu vou adiantar esses dois motivos aqui, que não tem segredo, e volto com vocês aqui só pra gente conferir. Voltei para mostrar para vocês como o meu ficou. Olha só, ele começa a tomar o formato. Então, nos três primeiros, a gente trabalha a partir do primeiro e deixa o último. E nos outros três, a gente trabalha a partir do segundo, pulando aqui o primeiro e trabalhando até o último, ficando dessa forma. Agora, na parte reta, nós vamos fazer igualmente desse outro lado e na parte oval, exatamente como desse lado. Qualquer dúvida, volta o vídeo na parte que eu dei início a essa curva. Então, vou prosseguir com a minha carreira e volto com vocês na próxima. Dando início à próxima carreira, e agora, para quem já tem experiência com crochê que quiser continuar, eu vou explicar apenas essa carreira e já deixar orientações para vocês já fazerem o restante do tapete, tanto na parte do desenho como aqui. Mas, para quem está iniciando agora que não tem experiência, não tem importância, porque todas as carreiras eu estarei voltando para explicar. Então, dei início aqui com dois grupinhos vazios. Vou fazer duas correntinhas, venho aqui nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Já tenho aqui no início da minha carreira 3 grupinhos abertos. Como estamos diminuindo, nós vamos fazer mais um grupinho aberto. Por quê? Porque aqui embaixo nós tínhamos 3. Agora, precisamos ficar com 4 grupinhos abertos. Então, vou fazer duas correntinhas, laço meu fio, pulo esse ponto de base, mais um no próximo ponto alto. Então, fiquei com um total de 4 grupinhos abertos. Agora, nós vamos fazer 7 pontos altos. Então, vou fazer 4 em cima desses pontos altos e os outros 3 aqui dentro. Então, vamos lá. Já temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto em cima dos de baixo. Agora, aqui nessa correntinha, faço 3 pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de espaço, vou pular esse ponto alto aqui de baixo e vou fazer mais 3 pontos altos aqui do outro lado. Vou repetir os mesmos 7 pontos altos. Então, fiz 3 aqui no espacinho e os outros 4 vão ficar aqui em cima desses pontos altos. Então, tenho aqui o meu quarto, o quinto, o sexto e o meu sétimo ponto alto. Sobraram 3. Aqui, nós vamos fazer duas correntinhas,
pular esses dois de base e fazer um ponto alto em cima do último. Já temos o nosso grupinho aberto. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. E olhem como o nosso desenho já está tomando o formato. Vou fazer mais 3 grupinhos abertos e volto aqui para a gente diminuir esse motivo também. Cheguei na parte da curva. Então, no primeiro ponto, eu faço um ponto alto e vou trabalhando ponto alto em cima de ponto alto, deixando o último sem trabalhar. Então, nessa carreira de baixo, nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, nós temos... Perdão, isso, nós tínhamos 7 pontos altos, agora nós temos 6 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui dentro desse espaço, ponto alto. 2 correntinhas, venho dentro do próximo espaço, ponto alto. 2 correntinhas, venho aqui no próximo motivo, no primeiro, faço um ponto alto. No próximo, ponto alto, e vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, deixando o último sem trabalhar. Vou dar uma aceleradinha. Vou fazer só mais essa curva aqui junto com vocês. Aqui, 2 correntinhas de intervalo, venho nesse espaço, ponto alto. 2 correntinhas, no próximo espaço, ponto alto. 2 correntinhas. Venho aqui no nosso terceiro desenho, no primeiro, ponto alto, e repito a sequência de 6 pontos altos. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui, nesse primeiro bloquinho aberto, um ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto no próximo. 2 correntinhas. Agora, nós fizemos os primeiros 3 desenhos, vamos fazer os outros 3. Então, nesses 3 aqui, a gente vai pular o primeiro e trabalhar até no último. Pulo o primeiro, trabalho até no último. Então, laço meu fio. Pulo o primeiro, a partir do segundo eu trabalho até no último ponto alto, totalizando 6. Duas correntinhas, venho no grupinho, ponto alto. Então, eu vou finalizar essa curva aqui para mostrar para vocês e já explicar a sequência, tanto do desenho como da curva. Finalizei a minha curva. Agora, para quem não quiser continuar acompanhando o vídeo, eu vou explicar para vocês. Nas próximas carreiras, nós vamos continuar diminuindo. Então, sempre no primeiro pontinho, trabalho o primeiro ponto e deixo o último sem trabalhar nos primeiros 3 desenhos. E nos outros 3, deixo o primeiro sem trabalhar e trabalho até no último. Nessa carreira, nós temos 6 pontos altos. Na próxima, vamos ficar com 5, com 4, com 3 e com 2. Nós vamos finalizar o nosso desenho com 2 pontos altos. Conforme a gente for diminuindo esse desenho aqui, a gente vem diminuindo aqui também. Isso para quem tá fazendo aí com a mesma quantidade de pontos que eu, mas é só continuar diminuindo o seu desenho. Já aqui na parte do desenho, notem que essa carreira aqui é a mesma dessa. Então, nós já começamos a repetir a sequência que nós fizemos aqui no começo, porém, do lado contrário. Então, aqui nós temos uma sequência de 4 grupinhos abertos, exatamente como aqui embaixo, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, gente, fui na de baixo. Então, aqui nós temos 4 grupinhos abertos. Na próxima, nós vamos ficar com 5. Então, nós estamos fazendo essa carreira aqui, ó. 4 grupinhos abertos, 7 pontos altos,
um único grupinho aberto aqui, mais 7 pontos altos. Foi o que a gente fez aqui. Então, nós temos 7, um grupinho aberto e 7 pontos altos. Então, eu vou finalizar a minha carreira e na próxima, nós vamos ter um grupinho a mais aberto, que é essa carreira aqui. Então, na próxima, nós vamos iniciar com 5 grupinhos abertos e vamos fazer essa sequência aqui. Nós vamos fechar, nós vamos pular os 3 primeiros e vamos fazer aqui 10 pontos altos. É só olhar o seu desenho aí e ver qual que é a próxima carreira. Então, a próxima vai ser aqui em cima, 10 pontos altos. E na outra vai ser essa daqui fechando o desenho. Então, eu vou fazer mais uma carreira com 10 pontos altos e mais uma com apenas 4 pontos altos. E depois eu vou fazer mais duas que são de grupinhos abertos, como essas duas aqui. E aí, a gente já volta com o bico de leques, tá bom? Então, para você que já tem experiência, que quer continuar com o seu trabalho, é só fazer essa sequência aqui, porém ali em cima, e voltar comigo para fazer o bico. E aqui na curva, diminuir, certo? Mas para você que ficou aí na dúvida, eu vou terminar a minha carreira e volto aqui com vocês para explicar certinho. Dando início na próxima carreira, fechei com ponto baixíssimo e aqui eu já adiantei 3 bloquinhos abertos. Vou fazer o meu quarto bloquinho aberto e já cheguei aqui onde nós temos os 7 pontos altos da carreira anterior. Então, tenho aqui 4 grupinhos abertos, vou fazer o meu quinto. 2 correntinhas de intervalo, pulo 1, 2 de base e a partir do próximo faço uma sequência de 4 pontos altos. Então, já tenho aqui 4 pontos altos e notem que aqui nós estamos no ponto do meio, no bloquinho do meio. Aqui nós vamos fazer 2 pontos altos. Laço meu fio e aqui vou fazer mais 4 pontos altos, um para cada ponto de base. Ficando assim. Tem um total de 10 pontos altos, assim como aqui embaixo também. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, venho aqui, pulo esses 2 pontos de base e faço um ponto alto nesse. E vou seguir fazendo grupinhos abertos. Deixa eu já mostrar como o meu está ficando. Tá ficando assim. Então, vou fazer aqui grupinhos abertos e quando chegar aqui na curva, eu vou fazer como eu orientei. E me encontro com vocês na próxima carreira. Nosso tapete já está quase chegando no final. Dei início a uma nova carreira e já tenho aqui 5 grupinhos abertos. Então, façam aí o de vocês. Agora, aqui nessa carreira, nós vamos ficar com 6 grupinhos abertos. Então, venho aqui nesses 4 pontos altos, um ponto alto no primeiro, pulo 2 e faço no quarto um ponto alto. Vou fazer aqui 4 pontos altos. Duas correntinhas de intervalo, laço meu fio, pulo 1, 2, no próximo ponto alto. Então, como eu havia orientado, notem que esses 4 pontos altos, essa carreira é a mesma dessa. Então, aqui nós fizemos 6 bloquinhos abertos, apenas um fechado e agora vamos fazer mais 6 abertos. Quando chegar aqui, o 7º aberto faz parte da curva. Continuo as diminuições, como eu acabei de orientar, e volto na próxima carreira. Finalizei aqui toda a carreira e os meus 2 desenhos estão assim. Aqui na parte oval, eu estou no momento com 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer essa carreira aqui de repetição. Serão essas 2 carreiras apenas de bloquinhos abertos. Então, eu vou vir aqui, fazer 2 carreiras no meu ponto de bloquinhos abertos. Quando chegar na curva, nessa carreira, eu vou ficar com 3 pontos altos e na próxima com 2. E depois eu vou voltar com a cor cru
para fazer 3 carreiras de bico. Nesse caso aqui, se a sua peça estiver ficando muito grande, você pode estar retirando uma carreira. Quem retirou uma carreira aqui embaixo, vai retirar uma carreira agora. O bico, como eu mencionei, são 3 carreiras de leques. Você pode estar fazendo apenas 2 carreiras também. É outra forma de diminuir a sua peça. Então, vou dar continuidade aqui no meu trabalho, fazer 2 carreiras de bloquinhos abertos e volto com vocês para darmos início ao bico de acabamento. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou fazer as 2 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Quem está fazendo de cor única, é só seguir. Quem vai trocar de cor, já podemos cortar o nosso fio. Vou voltar com a cor cru, que foi onde nós iniciamos o nosso trabalho. Então, peguei aqui já o barbante e vou vir aqui, onde nós temos esse grupinho que foi diminuindo, e vou vir depois desses 2 pontos altos e amarrar o meu fio. Você pode iniciar como preferir, eu vou dar um nó que fica mais fácil. Então, fiz aqui o nó. Agora, eu vou buscar aqui o meu fio e subir 3 correntinhas, altura de um ponto alto, laçar, voltar aqui dentro e fazer mais um ponto alto. Nós vamos trabalhar leques. Então, fiz 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto aqui dentro e trabalho mais 2 pontos altos. Ficando assim, sem nenhuma correntinha, estamos na parte reta. Eu vou pular um grupinho e trabalhar no próximo. Então, laço meu fio, pulo um, venho no próximo e faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vou repetir o meu leque. Venho para o próximo, pulo o próximo, no outro, repito o leque. Já vou mostrar como está ficando. Esse bico é bem fácil de fazer, bem tradicional, acho que é um dos bicos mais antigos que existem. E é bom que dá pra gente fazer mesmo automático, dificilmente a gente vai errar ele. Então, na parte reta, eu creio que vai dar para todo mundo fazer dessa mesma forma. Pulando, intercalando, um grupinho sim, outro não, até quando chegarmos aqui. Na parte da curva, nós vamos continuar da mesma forma, mas aqui eu volto com vocês. Depende do tamanho do seu ponto. Talvez se o seu ponto for muito apertadinho, você precise fazer uma correntinha antes e uma depois do leque. Então, coloque uma superfície reta e analise o seu trabalho. Tem pessoas que talvez na parte reta não precise de correntinha e na parte da curva precise, dá certo também. Isso vai influenciar, além do tamanho do seu ponto, o material que você está usando. Então, talvez o barbante está mais fino, está mais grosso, então, cada peça é um caso diferente. Então, vou seguir aqui na parte reta e volto aqui com vocês. Cheguei já na minha curva e deu certinho como aqui desse lado. Então, aqui nós já estamos no nosso grupinho. Para quem tem dúvida, eu fiquei aqui com 8 leques. Então, 8 leques na parte reta, as próximas carreiras serão iguais. Agora, eu tô aqui um leque antes do grupinho. Vou laçar o meu fio, venho aqui após o grupinho, faço o leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Laço meu fio, pulo um quadradinho no próximo. Na minha tensão de pontos, eu não preciso de correntinha na primeira e na segunda carreira. Dependendo do trabalho, na terceira carreira de leque, que é a última, eu preciso. Mas aí eu explico certinho para vocês como que eu costumo fazer. Então, tô fazendo aqui a minha parte oval bem rapidinha, para mostrar para vocês como tá ficando, mas é só vocês irem intercalando, um grupinho faz, o outro pula, um faz, o outro pula. E cheguei aqui no próximo, na nossa próxima pétala.
Mais fácil falar assim, porque sim, esse tapete ele parece muito com flor, né? Com a pétala aqui na parte da curva. Então, notem que vai dar certinho. Nós ficamos aqui com esse grupinho no meio, trabalho um antes e um depois do grupinho, e aqui deu certinho. Então, aqui eu já venho trabalhando nesse próximo. Será dessa forma que toda a parte da curva, na parte reta, também vai dar certo. E eu vou continuar a minha carreira e volto aqui com vocês para fazermos a penúltima carreira do nosso tapete. E para você que já quer encerrar com 2 carreiras apenas de leque, é só pular a próxima carreira e finalizar comigo na última. Finalizei a primeira carreira do nosso bico e ele está dessa forma. Tá bem retinho e sim, aqui na parte da curva ele fica bem juntinho, mas não tem importância, porque na próxima carreira não tem aumento, então é necessário mesmo que fique juntinho assim. Vou vir aqui, fechar com ponto baixíssimo na altura da terceira correntinha. E aqui eu vou caminhar com ponto baixíssimo para o próximo ponto alto. E vocês tanto podem vir e fazer um ponto baixo aqui e já fazer 2 correntinhas, ou então pode vir aqui dentro com ponto baixíssimo e subir 3 correntinhas, altura de um ponto alto. Volto aqui dentro, faço mais um ponto alto e vou repetir o meu leque. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui dentro. Ficando assim. Laço meu fio, venho dentro do próximo leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, eu vou seguir dessa forma por toda a carreira, tanto na parte reta como na parte oval, e volto com vocês para fazermos a última carreira do nosso tapete. Vamos iniciar a nossa última carreira e, por enquanto, a nossa peça continua bem assentada. Agora, nós vamos vir aqui, fechar com um ponto baixíssimo. Vou caminhar para o segundo ponto alto com ponto baixíssimo e dentro do leque, ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas à altura de um ponto alto e mais um ponto alto. Vou subir agora 3 correntinhas. Estarei fazendo um picô. Então, volto aqui nas 2 alcinhas, busco meu fio, fiquei com 2 alcinhas, busco novamente e fecho as 2. Fiz aqui um ponto baixo ou um picô com 3 correntinhas. Volto aqui dentro, faço 2 pontos altos. Ficando assim. Venho direto, lembrando que estamos na parte reta, venho direto para o próximo leque e repito. 2 pontos altos, 3 correntinhas, volto aqui nas 2 alcinhas e faço um ponto baixo. Laço meu fio, volto aqui dentro, 2 pontos altos. Eu vou continuar essa sequência e agora vocês vão analisar se vai precisar de correntinha ou não. Dependendo do material, às vezes no tapete eu não faço aumento e na passadeira sim. Então, eu vou ver aqui certinho se eu vou precisar fazer aumentos ou não. Esse barbante aqui cru, ele tá um pouco mais espesso, então talvez não tenha necessidade de fazer aqui na curva. Então, eu vou fazer aqui toda a parte reta dessa mesma forma, o leque com apenas um picô, e aqui na parte reta você analisa o seu trabalho. Na passadeira, às vezes eu faço em 3 pontos, por exemplo, aqui mais ou menos, ou então em 5. Dá para aproveitar aqui essa parte do tapete, por exemplo, aqui eu faço um aumento, 1, 2, 3, 4 e 5. Dependendo do material, talvez aqui mais ou menos, nessa parte aqui dessa pétala, e do outro lado, e um aqui no centro. Então, por exemplo, aqui, eu acho que vou fazer no tapete 3 aumentos, que assim fica melhor para mim explicar. Adiantei o meu trabalho até a parte oval e cheguei aqui na segunda pétala, então vou fazer o meu aumento.
Aqui vocês escolham uma reta e ver se tem necessidade. Talvez se colocar uma correntinha antes e depois de todos os leques seja muito e a sua peça embabade. Mas se caso o seu trabalho está repuxando muito, sim, pode estar colocando uma correntinha antes e uma depois. Então, fiz aqui, vou colocar uma correntinha e vir fazer o leque. Então, repito o leque, 2 pontos altos, um picô e 2 pontos altos. Aí, após esse leque, eu faço uma correntinha e sigo trabalhando da mesma forma, fazendo o leque sem nenhuma correntinha de espaço. Então, são alguns tipos de aumento estratégico para a gente deixar a nossa peça mais assentada e depois do trabalho pronto, não dá diferença. Então, eu vou colocar em 3 lugares os aumentos. Aqui no centro e o outro aqui. E na parte reta, sem nenhum aumento. Então, vou dar continuidade aqui ao meu tapete e volto com vocês para encerrarmos esse vídeo. Dei toda a volta no meu trabalho e ele ficou dessa forma. Então, 3 aumentos nessa peça foi suficiente. Agora, nós vamos fechar aqui na altura da terceira correntinha com ponto baixíssimo e já podemos cortar o nosso fio. Eu vou puxar sem dar a laçadinha para ficar um pouco mais imperceptível esse finzinho de trabalho e vou pegar a minha agulha que eu gosto de arrematar, que é a agulha 2,5 milímetros. Você pode pegar qualquer agulha que seja menor do que a que você está trabalhando. Então, notem que eu não dei o nó. Então, precisa dar o nozinho para firmar essa peça. Eu venho aqui no ponto da frente, busco esse fio, ajusto e venho aqui onde eu cortei e passo ele para trás. Quem tem agulha de tapeceiro é mais fácil ainda. Aqui embaixo, na lista de produtos que eu indico da do Shopee, tem vários materiais, incluindo agulha de crochê, agulha de tapeceiro. Agora, eu vou virar a minha peça aqui do lado do avesso, eu vou arrematar só esse daqui junto com vocês. Vou caminhar em alguns pontinhos próximo a esse fio. E aqui também fica a seu critério se você passa a colinha, o fio de polipropileno. Acabei puxando um fiozinho ali que não devia, mas tá tudo certo. Caminho aqui para trás mais um pouquinho. E agora eu preciso abrir esse fio, certifique-se aí que tá certinho. Preciso abrir esse fio para dar o nó. Então, vou abrir aqui, como ele é fio 6, vai ficar 3 perninhas para cada lado. Passo aqui ainda perto de outro pontinho. E dou o nó. Lembrando, chegou aqui no final do vídeo, deixa aí para mim qual dia você está acabando essa peça. Se você trabalhou aí com o fio número 8, deixa aí pra gente que tamanho ficou essa peça. Isso ajuda muito quem está chegando pela primeira vez e ainda não trabalhou essa peça com o fio número 8. Aqui para mim, mesmo sendo confeccionada com o fio 6, é uma peça que dá realmente um excelente tamanho e mesmo esse modelo ser um pouco mais vazadinho, ele tem estrutura e não fica leve, ele fica assim, bem assentado no chão. Não se inscreveu ainda no canal, não deixou o joinha, deixa aqui abaixo, deixa um comentário que isso ajuda muito no meu trabalho. Que Deus abençoe grandemente as suas vendas, o seu trabalho, o trabalho de suas mãos, sua vida e a vida de toda a sua família. E um grande beijo, muito obrigado por ter ficado aqui comigo. E espero vocês em um desses outros vídeos que está aparecendo no final da telinha. Tchau!